Olá, coordenadores, coordenadoras, professores, professoras. Eu quero agradecer de antemão, vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo, por parar esse momento do trabalho coletivo de vocês, né, do momento do planejamento de vocês, para nos ouvir. Para nós, enquanto Sabe Brasil, nós só temos a agradecer, por esse cuidado em estar aqui junto conosco nesse momento, para a gente conhecer um pouquinho do projeto Sabe Brasil, lembrando que aqui é um momento, né, que a gente está deixando para vocês, em linhas gerais, o que é o projeto, os recursos que ele traz, como que nós vamos trabalhar, e o impacto, né, desse trabalho, tanto para o professor, quanto para o estudante, como para a comunidade escolar como um todo, tá? E para a gente começar, eu gostaria, né, de estar me apresentando. Eu sou a professora Carla Lopes, eu sou a responsável local, né, então eu estou aqui em Goiânia, eu sou a coordenadora pedagógica aqui local, estarei com vocês acompanhando não só o momento da implantação do projeto, mas avaliando com vocês as práticas, os resultados, a análise desses resultados, como que a gente vai trabalhar com essas evidências a partir desses resultados apresentados nas avaliações, nos simulados que os estudantes irão realizar. E eu quero começar dizendo para vocês que o SAB, né, ele tem o DNA da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Então, professoras, eu quero começar esse nosso encontro com um agradecimento especial, porque no ano passado, durante a revisão desse material, nós tivemos uma contribuição muito valiosa da Rede Municipal de Goiânia. Muitas das adequações que nós realizamos neste material, as melhorias que vocês, né, professores que já trabalharam com material ano passado e receberão material esse ano, vocês perceberão que as mudanças contidas ali, grande parte delas são sugestões de vocês. Então, nós passamos um ano colhendo, né, colhendo todas essas sugestões que vocês trouxeram para que a gente tivesse um material que se aproximasse ainda mais da realidade de vocês. Então, hoje nós temos um material que é nacional, mas que tem um DNA muito forte aqui da Rede Municipal de Goiânia. Então, a gente quer começar agradecendo vocês. Então, essas adequações, essas melhorias que estão presentes, nasceram das mãos de vocês. O olhar atento, o cuidado de cada um desses professores que participaram e contribuíram. Então, a gente fica muito feliz em poder estar aqui com vocês novamente e poder dizer e compartilhar desses resultados com vocês. Por isso, esse material que chega agora às escolas, ele não é apenas um recurso nacional, mas ele é um material com identidade goiana. Isso enche a gente de orgulho. Ele tem a marca de vocês e isso nos orgulha muito, tá bom? Então, essa é uma das boas notícias que a gente tem para esse novo SAB que vocês vão receber. Aqui também, além de deixar o meu nome, eu também estou deixando o meu telefone, né? Que vocês podem entrar em contato comigo, caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, nós estaremos aqui para encurtar esses caminhos. Além do suporte que nós temos também à distância de toda a equipe da editora LT, que estará também à disposição para nos auxiliar. Os contatos dos demais, né, estarão depois também nos ofícios que nós vamos encaminhar com vocês, para vocês, com as orientações. Para a gente seguir aqui, vamos pensar também, né? Vamos falar também para quem ainda não nos conhece, né? Muitos professores já nos conhecem, estiveram conosco ao longo desse ano todo, do ano passado todo, e esse ano pode ser que tenha algum professor novato aí que ainda não nos conhece. Então, nós somos a editora LT e nós temos esse compromisso com as redes públicas desse país. Nós trabalhamos apenas com as escolas públicas e o nosso objetivo é fazer desse espaço um espaço cada vez mais potente e que gera oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento para cada um e cada uma que entrar no espaço das nossas salas de aulas. Então, o nosso lema é motivar e estimular novos aprendizados e saberes. E que esses materiais, eles não sejam materiais de treinamento, que sejam materiais que contribua para o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. De forma muito leve,
muito vivencial, muito próximo da realidade de cada um dos nossos estudantes. Porque as habilidades, nós sabemos, para que elas sejam consolidadas, a gente precisa mais do que técnica e do que listas de exercícios. Nós precisamos que essas habilidades sejam vivenciadas por essas crianças na prática. Então, os nossos materiais, eles não têm listões de exercícios. São lições rápidas, com atividades práticas, vivenciais, para que eles possam ali, dentro do espaço da aula, no tempo reservado, seja ali de 50, 40 minutos, ele tenha, né, condição do professor fazer a mediação e, a partir desse momento da mediação do professor, o estudante tenha condição de realizar as atividades que estão ali no caderno, no livro, com autonomia. Então, a gente trabalha para essa expansão de possibilidades, gerando essas condições a partir dos objetos de conhecimentos, dos recursos tecnológicos, do material que está no livro e tudo mais que a gente vai apresentar para vocês, para que a gente possa o quê? Alcançar aquilo que a gente deseja, gerar aprendizagem. Se a gente consegue fazer isso, resultado é consequência. Então, é nesse sentido que a gente vai estar trabalhando com vocês. Aqui, só para vocês conhecerem um pouco mais da nossa história, né? Aqui são muitos dos projetos que nós temos dentro da editora. Vocês estão vendo aqui o SAB aqui no cantinho, mas esses são alguns dos nossos trabalhos que nós temos feito para contribuir com a educação pública desse país, tá? Seguindo aqui também, só para vocês terem ideia, né, que nós estamos aí espalhados pelo Brasil, são mais de 2 milhões de alunos envolvidos, mais de 18 estados, mais de 600 municípios e milhões de simulados já aplicados. Por que a gente traz isso? Porque a gente fala de uma prática baseada em evidência. E para nós é importante uma prática pedagógica baseada em evidência, mas é importante também que a gente mostre para vocês o nosso compromisso e o nosso trabalho com as redes que são as nossas parceiras. Então, aqui só para vocês terem um conhecimento um pouco mais do que é o nosso trabalho. E qual que é a relevância desse material? Então, assim, dentro desse contexto de urgência, porque também eu sei qual é o contexto, né, que o material está chegando, nós estamos no mês de setembro, nós temos uma avaliação aí que está próxima, né, nós sabemos de outros projetos, de outros processos de avaliação, então a gente, claro que conhece esse contexto, e é pensando nesse contexto que esse material estará nas escolas a partir do dia 8 de setembro, então nós temos, portanto, um tempo curto até a avaliação, né, do SAEB. O que acontece? Que acontece já aí no final de outubro, menos de 2 meses para a gente fazer isso. Mas o que eu quero destacar aqui, que é importante a gente entender que esse material, ele não foi pensado apenas para um resultado imediato de avaliação, nem apenas para que a gente realize o IDEB. Ele foi pensado como um meio que permanece depois da prova também. Então, ele é um recurso que vai estar disponível para vocês, a serviço de vocês, professores, contribuindo para que os estudantes desenvolvam as habilidades não consolidadas também, mas que eles se familiarizem com o estilo de avaliação ao qual eles, né, serão submetidos, mas o material, ele segue com vocês. Então, é um processo que dará início agora em setembro, tem um cronograma que a secretaria enviou para vocês e que vai até o próximo ano, porque é considerando esse processo. Então, a gente, claro, vamos trabalhar com ele até a avaliação e pós-avaliação nós seguiremos usando o material. Então, é importante que isso fique claro, que a gente, ai meu Deus, e agora? Eu tenho que usar só nesses 2 meses? A gente vai usar até a avaliação e depois vamos seguir usando esse material. Mas, né, pensando que é mais do que preparar para a avaliação, o foco é preparar esses estudantes para que eles possam consolidar as habilidades que não foram desenvolvidas plenamente, garantindo o quê? Condições para que eles avancem para o próximo ano, com muito mais conhecimento, com muito mais preparo para o ano seguinte, com habilidades mais consolidadas. E é muito importante a gente olhar para essa relevância desse material,
que é um material complementar, vocês continuarão usando o livro didático, os outros projetos que vocês têm, e ele entra como material complementar, está totalmente alinhado à BNCC, os blocos de lições como prática, quando a gente fala bloco, dá uma ideia de uma coisa gigante, né? Mas quando a gente fala desse bloco, a gente está falando de um conjunto de lições, que são pequenas lições, com os exercícios a serem realizados e a produção de texto, que foi um pedido de vocês também, né? Uma sugestão da Rede de Goiânia, que queria também que a gente tivesse um espaço para a produção de texto. Então, essa produção de texto está lá, ela também vai ser feita a correção de forma online, como é feita do simulado. Então, tudo de forma muito tranquila, gerando resultados, né, minuciosos para que vocês conheçam não só a realidade da turma, mas a realidade de cada um dos estudantes que estão ali na sala. Essa prática baseada em evidência, ela traz para nós um certo conforto enquanto professor, porque ela me dá, de forma muito pontual, o que, de fato, cada um daqueles que estão ali na minha sala já dominam com uma habilidade e aquilo que ainda é uma preocupação, aparece como ponto de atenção. E quando eu tenho resultados, quando eu tenho ali dados que me mostram essas habilidades, eu tenho muito mais conforto para definir intervenção, né? Então, não dá para eu ficar mais levantando hipóteses do que será que está acontecendo com a turma. Quando eu tenho as evidências, quando eu tenho os dados, eu consigo, de forma minuciosa, identificar isso e pensar uma intervenção de forma muito mais precisa, porque daí eu tenho um mapeamento dessa turma. E isso é possível a partir da realização do simulado e lançamento desses dados, tudo online. Depois a gente faz a filtragem desses dados, devolve esses dados para vocês, analisa esses dados com vocês e também construímos junto com vocês as possíveis intervenções. Então, a gente tem esse acompanhamento sistematizado da aprendizagem. Então, o que é importante? O que a gente precisa de vocês, professores, nessa parceria? Que as lições sejam realizadas e, assim que os simulados forem realizados, fazerem a leitura do QR Code para que esses dados cheguem à plataforma e a gente possa transformar esses dados em resultados para análise e a possível proposta de intervenção. E é importante a gente pensar também, né, quando a gente pensa nesses diferenciais do SAB, por ser um material complementar, ele não vai substituir o livro didático, né, como eu coloquei aqui anteriormente para vocês. É importante a gente entender que ele vai ajudar a reduzir essas lacunas de aprendizagem, a dar ao estudante mais segurança, não só para avaliações externas, mas também para o percurso escolar como um todo. Eu comecei falando disso e eu vou seguir ao longo da minha apresentação falando para a gente focar nesse processo. No processo que a gente inicia agora, nas construções que nós faremos, nos resultados que nós iremos obter, e a partir desses resultados, as construções que nós faremos no coletivo, nessa parceria entre a Editora LT e as comunidades escolares, onde cada um de vocês estão, através das nossas devolutivas e dos momentos formativos que nós ainda teremos. E ao vivenciar, ao estudante ter a oportunidade de vivenciar o momento dos simulados, no mesmo formato ali das avaliações externas, o estudante ele já vai se familiarizando, com esse modelo de avaliação e ele chega mais preparado e, principalmente, mais tranquilo no uso daquele instrumento que está sendo apresentado para ele ali numa avaliação externa. Então, o que a gente deseja aqui? É essa autonomia, esse protagonismo do estudante, a partir do momento que ele está mais familiarizado com a estrutura dessas avaliações, com os instrumentos que são estudados para avaliar, e principalmente com um maior número de habilidades consolidadas, para que ele tenha repertório para realizar essas avaliações. Então, quando a gente fala o impacto para professores, o impacto para estudantes, é quando o aluno ele tem a oportunidade de revisar, de consolidar essas habilidades que estavam em aberto, que a gente percebeu que estava ali como lacuna ainda. Ele passa a ter mais confiança e condições de avançar, uma vez que a gente
olha para os resultados, e esses resultados devem ser compartilhados com eles também. É importante que eles saibam os resultados da turma, o desempenho de cada um, né, que cada um saiba como está indo, e que eles entendam que o resultado também depende desse coletivo e não só de cada um. Então, o resultado é para ser compartilhado com eles, para que eles vejam como eles estão, a cada bloco de lições, os simulados que forem realizados, a gente pode pegar esses dados e deve compartilhar com eles, até para dividir, né, professores, essa responsabilidade da aprendizagem, que não fica só a cargo do professor. Precisa ter o estudante como parceiro, e para ele ser parceiro, ele precisa saber dos resultados dele e saber analisar esses resultados, até para eles nos dizerem o que é que eles não estão aprendendo, o que é que para eles ainda está difícil. E só é possível quando ele, de fato, faz parte de todo o processo. Ele participa ali da mediação do professor, ele participa da realização das atividades, ele é submetido à avaliação, e aí chega o momento da gente fazer essa análise juntos. Então, esse material ele vai ajudar a reduzir as lacunas de aprendizagem que a gente tem ali e dar a esse estudante mais segurança para realizar a prova e também para que ele continue nesse percurso escolar como um todo. É aquilo que eu falei no começo e vou continuar falando, entender todo esse processo como um percurso, tá? E como que isso vai acontecer, né? Como isso vai ser desenvolvido, Carla? Como que a gente vai trabalhar todas essas questões que você está colocando aqui? Tudo começa a partir do momento que o material chegar, que vocês se apropriarem desse material, que vocês tiverem a oportunidade de visitar a plataforma, tudo começa no início ali com as lições. Cada lição realizada, trabalhando cada conjunto de atividades que nós temos ali para realizar, que também não é um listão de exercício a ser executado, porque o que a gente deseja saber é o que ele domina e o que ele não domina, para que a gente possa pensar a intervenção. A partir da realização das lições, nós teremos os simulados, que serão aplicados de acordo com o cronograma que a própria SME elaborou e encaminhou, né, para as unidades escolares. Então, nós temos ali as lições realizadas, os simulados aplicados. A partir desses simulados, nós temos os dados lançados na plataforma e, a partir desses dados, nós vamos gerar os relatórios diagnósticos. E os relatórios diagnósticos, ele vem para a rede, ele vem para a regional, ele vem para a comunidade escolar e ele vem para cada uma das turmas do 2º, do 5º ou do 9º ano. E, além de trazer o resultado da turma, ele traz o resultado por estudante, o que é muito positivo. E a partir, para completar esse círculo, né? Esse ciclo todo, a gente vai pensar agora o quê? As intervenções. E essas intervenções são momentos formativos, momentos de devolutivas, de análise de dados, e a partir da análise, uma construção coletiva para se pensar a intervenção com os 2º anos, com os 5º anos, com os 9º anos, dentro dos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. Como que nós fazemos isso, né? Então, através dessas atividades, a gente vai identificar ali onde estão os pontos de atenção, onde estão os pontos de destaque, porque aquilo que eles têm como consolidado, com certeza vai contribuir para que a gente avance naquilo que não está consolidado ainda enquanto habilidade. Através também do quê? Do monitoramento desse progresso. Nós vamos seguir acompanhando esse progresso. A cada lançamento de dados, tanto nós quanto a rede já terá acesso a essas informações e a gente pode ir acompanhando simultaneamente. À medida que cada escola vai fazendo o seu lançamento, esses dados vão sendo computados. E os coordenadores podem acompanhar isso por escola, vendo o lançamento de acordo com o que cada professor está fazendo lá na plataforma. O lançamento é super simples, é abrindo a câmera do celular, com o aplicativo do Sabe Brasil, você faz a leitura do QR Code ou a leitura do cartão e envia esses dados automaticamente. O mesmo com o cartão, onde eles também farão as produções textuais. E lá vem um relatório de como é que está essa produção, de acordo com o ano escolar de cada um dos estudantes. O que a gente também traz, né? Como que a gente vai fazer isso? Além de acompanhar as habilidades, além do monitoramento desse progresso, nós também temos ali os recursos e as orientações que vão ajudar os estudantes na superação dessas lacunas de aprendizagem que estão ali
presentes a partir dos resultados apresentados. Nós também vamos apoiar vocês, professores, nessa retomada, nos momentos de devolutiva e nos momentos formativos, que são momentos realmente de análise de dados, de uma análise, de uma interpretação desses dados, e é importante que vocês façam isso também dentro dos territórios onde vocês estão, dentro da comunidade escolar onde vocês estão, para entender que resultado também é atravessado por várias situações. Então, nós temos variáveis que estão, às vezes, para além de questões pedagógicas. Então, quando a gente faz essa análise, a gente faz uma análise não só no viés pedagógico, mas no viés do contexto, para a gente saber também quais são as questões do contexto que podem estar interferindo no processo pedagógico. Isso é essencial. Então, esse momento formativo é para isso também, para a gente conseguir fazer essas análises e vocês voltarem para as comunidades escolares, fazerem essas análises lá junto com o grupo de vocês e depois voltar para a sala de aula e fazer essa análise junto com os estudantes de vocês, para que eles também não só se apropriem desses dados, mas também se familiarizem, se responsabilize também pelo seu próprio processo de aprendizagem. Isso é fundamental. Às vezes pode falar, nossa, como isso é utópico. Não, isso é possível. A gente precisa começar a dividir os pesos das responsabilidades para não esperar só o professor que ele consiga operar, aqui entre aspas, um milagre para que todo mundo aprenda. É preciso que cada um também se comprometa com o seu processo de aprendizagem. E isso é possível fazer desde pequeno. Desde que a gente volte, devolve para eles os resultados, analise com eles, deixe que eles também façam essa interpretação e deixe que eles também nos digam por que foi tão difícil, por que esse resultado não foi tão bom, o que aconteceu. Então, assim, ele vai se apropriando também do seu processo de formação. E o intuito nosso aqui é ser esse suporte, é ser esse apoio, é estar nessa parceria, nesse trabalho que vai sendo desenvolvido no final desse ano e até o início do próximo ano. Então, como eu já disse, ele está totalmente alinhado à BNCC, ele traz o bloco, o material não é um material extenso, são 20 lições divididos em blocos de 5, e o objetivo é que a gente, a partir das evidências, a gente consiga identificar onde estão os pontos de atenção e, a partir dali, fazer as intervenções, garantindo que essas crianças, elas possam avançar. Os simulados também, eles vão nos ajudar a ter essa visibilidade, a ter essas evidências, esses dados, para nos conduzir, o que para nós, professores, é extremamente confortável. Nós precisamos saber onde nós estamos pisando, qual o caminho. Aqui a gente não vai dizer, olha, faça assim ou faça assado. Com base nos dados, a gente vai analisar junto, vai construir as intervenções juntos, mas vocês vão personalizar de acordo com a realidade de cada espaço onde vocês ocupam. A única coisa que a gente pede é esse cuidado em realmente fazer o uso do material, porque se a gente não fizer o uso, a gente não consegue nem avaliar. E o nosso desejo aqui não é só os números dos dados, mas é saber como essas crianças estão aprendendo, crianças e adolescentes, Então, além de tudo isso, o projeto, com o estudante, eles terão contato com esses modelos de avaliação, a gente vai mostrar para esse estudante como aqueles dados são tratados, como esses temas são apresentados, para que, de fato, ele se aproprie, para que, de fato, ele tenha repertório e para que, de fato, ele consiga realizar não só avaliação em escala nacional, mas em escala estadual, em escala municipal e local, porque nós temos as avaliações externas e temos as internas. E é isso que a gente deseja, é munir esse estudante de um repertório que dê para ele conforto para realizar qualquer processo avaliativo pelo qual ele tenha que passar. Ok? E as formas de utilização desse material? Então, é importante que, além dos livros, vocês terão acesso à plataforma, aos recursos que vão fortalecer o trabalho na sala de aula. Nessa plataforma, vocês vão encontrar o banco de questões por habilidade, possibilidades de criação de simulados personalizados, vocês terão correções automáticas via ali o celular, o QR Code que está no cartão respostas,
relatórios dos diagnósticos que mostram as habilidades que foram consolidadas e quais vão precisar de uma atenção maior, e uma sugestão também de planos de aula. Nós temos um banco lá com os planos de aula prontos, alinhados à BNCC. Então, basta você, daqui a pouco, a minha parceira que está aqui, daqui a pouco vai falar com vocês, a Ana, ela vai apresentar para vocês onde esses recursos estão e que eles estão ali, professores, à disposição. Então, olha, eu quero trabalhar essa habilidade que não está consolidada. Você coloca a habilidade lá, pede para que ele elabore seu plano, ele vai elaborar o plano e vai te entregar um plano com todas as sugestões possíveis de serem utilizadas, e recursos, e meios, para que você faça a mediação em sala de aula, ajudando ali na superação daquelas habilidades que nós identificamos que ainda não estão consolidadas. E o professor também, ele conta com o livro dele, né? Nós temos também o livro do professor, que traz orientações, sugestões de como trabalhar cada uma das habilidades. E é muito importante, vocês, né, terão aqui também a nossa assessoria o tempo todo, ao longo de todo o processo. Nós estaremos juntos para apoiar, para orientar, para esclarecer as dúvidas e ajudá-los também nas possíveis intervenções. Então, essas formas de utilização do material que a gente tem disponível, o nosso apoio enquanto também profissionais e parceiros, é entender que esse material, ele vai apoiar o trabalho de vocês, professores, na retomada e no aprofundamento de todas essas habilidades que estão sendo trabalhadas. As atividades, elas serão encaminhadas, podem ser encaminhadas como tarefas de casa, porque qual que é a nossa grande parte aqui nesse projeto? É fazer a mediação. Eu, enquanto professor, preciso fazer a mediação. Depois que eu fiz a mediação, esse estudante, né, e a gente espera que ele tenha autonomia para realizar as atividades que estão lá à disposição no material. Né? Então, a partir da mediação, que ele possa usar o material do SAB, que ele possa usar o livro didático, a atividade que você preparou com autonomia. Então, esse material, ele realmente, ele está a seu serviço, professor. Então, ele chega para auxiliá-lo, para ser o seu parceiro nessa caminhada. Nessa organização, como eu já adiantei, nós temos aqui o livro do coordenador, que está lá no formato digital, que o coordenador pode acessar na plataforma, que vai ajudá-lo na orientação aos professores. Nós temos o livro do professor, que é o livro que vem todo comentado e orientado para que o professor também amplie esse repertório para a mediação junto ao estudante. Nós temos a plataforma com todos os recursos disponíveis, como daqui a pouco a Ana vai mostrar, e a nossa assessoria que estará aqui com vocês. Essa organização. Então, eu tenho o livro de língua portuguesa, o livro de matemática, isso segue tanto para o segundo, quanto para o quinto, quanto para o nono ano. Também temos eles, além da versão física, a versão digital. Como esses livros estão organizados? A gente sempre vai partir de um texto de referência. Isso aqui, vocês olham como Rede de Goiânia. Vocês pediram isso, né? Fizeram essa avaliação e essa sugestão é de vocês, que a gente partisse sempre de um gênero textual para construir essas atividades. E que as questões, elas não fossem só objetivas, que a gente tivesse também questões discursivas. Essas questões também estão aí, bem como as produções textuais. O livro do estudante está nessa organização das 20 lições, dividido em blocos de 5 lições. Nesse livro, no livro de matemática, também a gente teve essa preocupação, né, com o contexto. Então, a gente sempre parte desse contexto que é dado por um tema que aproxima das questões e das situações concretas, bem como lá no livro de língua portuguesa, que a gente parte de um gênero textual para essa construção da prática. No livro de matemática também, a gente teve esse cuidado, seguindo as sugestões de vocês, de partir de um contexto que aproxima as questões de situações concretas, para que eles possam, né, no uso dessas atividades, no momento de realização, no momento de mediação, ele possa aproximar esses conhecimentos da aplicação prática, daquilo que ele está aprendendo. Que ele entenda que aquele conteúdo não é um conteúdo só para resolver no livro ou ficar no caderno, mas que tem uma aplicação prática na vida dele, bem como em língua portuguesa.
Aqui, seguindo, nós temos também os simulados, a partir dos blocos de lições, nós temos os simulados, que também já serão enviados impressos para vocês, separados do livro, que é outro pedido de vocês, porque antes o simulado vinha ali acoplado aos livros, e vocês falaram, olha, não dá, porque eles vão lá, eles olham antes, muitos já até começam a marcar, então agora ele vem num bloco separado, que vocês vão entregar para os estudantes no dia do simulado, tá? Então, de acordo ali com o número de estudantes que você tem, você vai pegar os cartões, vai entregar, vai pedir que eles realizem com todo cuidado, sem rasura, devolva e você fará a leitura. Então, eles serão entregues para vocês, a folha-resposta, a correção automática, tudo pelo aplicativo, dando o menor trabalho possível para vocês, professores, e otimizando as janelas, né, que nós temos entre uma atividade e outra, entre uma aula e outra, para que a gente possa fazer esses lançamentos sem precisar levar trabalho para casa e aquela coisa toda que a gente já conhece enquanto professor. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, visualizarem aqui o cartão resposta, aqui a gente tem o cartão da produção textual, ali com a legenda do que está sendo avaliado dentro daquela produção, de acordo com o ano escolar de cada um, e isso também pode ser feito pelo aplicativo. Vocês vão receber esses cartões impressos junto com o material. Agora, a gente vai falar um pouco desses recursos que nós temos disponíveis aqui, que é o livro digital, o banco de questões, a elaboração de questões. Então, olha, eu realizei uma atividade, mesmo que você não tenha feito simulado ainda, realizou a atividade, percebeu que a turma apresentou dificuldade em determinado item, então eu posso ir lá e pedir, né? Entro na plataforma, peço para que ela coloque a habilidade que eu quero trabalhar, como que eu quero trabalhar, com questões objetivas, com questões discursivas, com questões de relação, com questões práticas, vivenciais. Quero lançar desafios para casa, coloca pequenos desafios para casa, então coloca lá, pede para que ela elabore, elaborando você está de acordo, peça para imprimir, não está de acordo, peça para refazer, isso está disponível para vocês. Além de, se você quiser, criar simulados personalizados, de acordo com a realidade da sua turma, de como que está o desempenho da turma, também está lá disponível para você fazer isso. Além da criação dos seus planos de aula, que você coloca o que você está trabalhando, o planejamento da semana, e dá o comando, vai sair lá para você, se você não quiser usar o que já está pronto na plataforma. Agora, como eu disse para vocês, eu estou aqui acompanhada, né, de mais uma parceira do Sabe Brasil, que é a Ana. A Ana também vai apresentar para vocês os recursos agora de uma forma prática, né? Então, ela vai mostrar aí na plataforma todos os recursos que a gente tem disponível e vocês verão como é simples esse acesso, como é simples acessar esses recursos que estão disponíveis para vocês. Além disso, nós iremos enviar os tutoriais com passo a passo também para facilitar esse acesso. Tá? Então, é importante, professor, vocês olharem com cuidado para tudo isso que está disponível e entender que a gente chega também nessa preocupação de encurtar os caminhos, né, para vocês, de tornar o trabalho mais leve. Por isso que o que nós pudermos facilitar para que vocês foquem na mediação, nós iremos facilitar. Então, gerando recursos, trazendo a análise desses dados, discutindo, pensando as intervenções, para que você foque na mediação junto aos estudantes e para que eles tenham a condição de desenvolver as habilidades que dê para eles também essa condição de continuarem avançando através dos anos escolares, com mais competência também, e com todas essas habilidades que a gente deseja, que elas estejam consolidadas, garantindo aprendizado, desenvolvimento para cada um, e cada uma que entra lá no espaço das nossas salas de aula. Agora eu vou deixar vocês um pouquinho com a Ana, para ela apresentar esses dados para a plataforma para vocês. Vamos lá, Ana? Vamos lá, sim. Olá, pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. A Carla já mencionou sobre a composição do projeto, né? Que os simulados já serão enviados impressos, então os professores, as escolas não vão precisar se preocupar com isso.
A folha-resposta, né, será entregue pelo educador no momento da aplicação do simulado, e a correção é automática via aplicativo. Né? Então, aqui também tem o gabarito das respostas objetivas do simulado, de 10 questões. O gabarito de respostas da produção de texto do 1º ao 5º ano, com 15 linhas, e do 6º ao 9º, com 20 linhas. Aqui estão os QR Codes para vocês baixarem os aplicativos, né? Tanto ali pode ser pelo computador, ou pelo iOS, pelo Android. Então, a gente tem as opções aqui. Depois vocês conseguem baixar de forma facilitada pelo QR Code. Aí, para o acesso à plataforma. Então, o login dos professores foi feito pelo CPF. Então, é interessante que depois, quando vocês forem tentar fazer o acesso, professores, usem o CPF de vocês, os 11 dígitos, tá? Sem os pontinhos, sem os tracinhos, né, que são mais comuns do CPF, então não precisa usar. Já o login dos coordenadores vai ser utilizado pelo e-mail. Então, vocês vão conseguir ali colocar o CPF de vocês, ou o e-mail, né, dependendo de cada um, e vocês vão receber uma senha automática. Então, aí vocês vão conseguir fazer o acesso para entrar na plataforma. A plataforma, ela costuma ser acessada pelo computador, tá? Também, claro, pode pelo celular, só que é interessante também, depois desse acesso, que vocês baixem o aplicativo, né? Como eu mostrei anteriormente ali pelo QR Code. Por quê? Porque por esse aplicativo vai ser mais fácil a organização de vocês, vai ser mais fácil já ter esse acesso para correção dos simulados, né? Então, vocês vão fazer o acesso da mesma forma. Os professores pelo CPF, com a senha, e os coordenadores pelo e-mail. Quando vocês forem fazer a correção do simulado, vocês vão selecionar, né? Vocês vão entrar lá, simulado 1 de matemática, por exemplo. Né? Então, vocês vão selecionar o simulado, vão apertar, vai estar o nome do aluno, vocês vão clicar em cima do nome do aluno e fazer ali a correção, certo? Vocês receberão um tutorial bem detalhado, né, que ajuda a facilitar mais ainda o entendimento de vocês para fazer a correção pelo aplicativo. Mas ele é muito simples, é muito fácil, rápido, em questão de segundos, logo que ele captura a imagem, já sai o resultado automático da prova. A gente já sabe quantas questões o determinado aluno acertou. Também na plataforma e no aplicativo nós temos o material de apoio, então todos os livros físicos estão em formato online na plataforma e no aplicativo. Também, como um dos recursos, né, do nosso aplicativo e plataforma, está a criação de questões com a inteligência artificial. Então, os professores, com o nosso aplicativo, com os logins, ele vai conseguir criar questões com a inteligência artificial e também criar planos de aula. Então, esses recursos, eles estão inclusos no projeto, mas eles podem ser usados para além. O professor, em alguma outra aula, em algum outro contexto, pode usar a nossa plataforma, o nosso aplicativo, para gerar questão com inteligência artificial e para gerar planos de aula com essa inteligência artificial. Certo? Aqui mais um exemplo, né, de como a gente consegue fazer. Criação dos planos de aula, a gente consegue pela habilidade. Então, se o professor tiver uma habilidade que queira reforçar em sala de aula, fazer essa criação do plano de aula, ele vai ter essa facilidade. E aqui um convite também para vocês seguirem a editora LT nas redes sociais, para acompanhar tudo sobre o desenvolvimento dos projetos, para ter um contato mais próximo, para tirar as dúvidas. Então, vamos lá para o nosso fechamento, né, professores? E eu vou, né, caminhando aqui, nós já estamos caminhando para o encerramento, eu quero reforçar algo que é muito importante, é entender que esse material, ele é um apoio, eu não vou cansar de dizer isso para vocês, ele é um apoio, ele é um parceiro, então ele não é um peso a mais que chega para vocês. Foi pensado para caminhar junto com vocês, para complementar, para potencializar o trabalho que já é realizado em sala de aula, e eu gosto de destacar
uma frase aqui, né? Que esse material, ele nasceu com a contribuição de vocês e ele só terá sentido se ele for vivido em sala de aula com os estudantes de Goiânia, tá? Então, é importante ressaltar isso aqui também. E mais do que melhorar os indicadores que a gente deseja, e sabe que isso é importante, a gente tem uma série de situações dentro da política pública educacional que está atrelada a esses resultados. O objetivo aqui também é transformar essa experiência do estudante, nessa preparação para essas avaliações externas. Não é com listas gigantes de exercícios, com treinos práticos, mas é com a apropriação, com conhecimento, com autonomia, para que ele consiga realizar as avaliações, seja ela qual for que ele tenha que realizar. É dar a ele mais oportunidade para aprender, de desenvolver, de avançar, porque esse é o nosso papel enquanto professores, enquanto mediadores no espaço da sala de aula. E o impacto, ele sempre será coletivo, quando o compromisso também ele é coletivo, porque ganha o estudante, ganha o professor, ganha a rede, ganhamos todos nós enquanto Estado, enquanto país, enquanto município, porque é isso que a gente deseja, e é esse o espaço, né? O espaço da escola pública, que atende a maior parte da população brasileira, da população goianiense. Então, esse é o nosso desejo também aqui com vocês. E esse encerramento aqui, eu quero reforçar também os nossos agradecimentos pela parceria com os professores de Goiânia. 2024 também foi um ano desafiador, mas vocês estiveram junto conosco, se fizeram presente durante todos os processos de formação, contribuíram para a revisão do material, contribuíram para as construções das intervenções, nos espaços de discussão que nós tivemos, nos espaços de diálogo. Então, esse é o reforço que eu faço também, mesmo que a gente não tenha tantos encontros formativos como foi no ano passado, que os encontros que nós tivermos se façam presentes, estejam junto conosco, nos acionem quando precisarem, as dúvidas que tiverem, as sugestões que tiverem, vocês podem encaminhar pelos canais que nós vamos deixar disponíveis, além do meu contato, que eu já deixei lá em cima no início. Então, esse convite para que a gente explore junto cada página, cada atividade, cada recurso digital que está aí disponível, transformando tudo isso em oportunidade de aprendizagem. Contem com a nossa equipe, nós estamos à disposição para apoiar vocês em cada uma dessas etapas. E lembre-se, se nós mudamos o começo da história, nós mudamos a história toda, né? E é esse o caminho que a gente deseja trilhar com vocês. Esse é o propósito do nosso trabalho, esse é o propósito do SAB Brasil, e é com vocês, professores, professoras, coordenadores, gestores, que a gente possa, vamos fazer essa transformação que a gente deseja mesmo, que não é só buscar o resultado, mas é a construção desse resultado. E o SAB Brasil vai estar com vocês nessa construção. Um beijo carinhoso a cada um e a cada uma que tirou um tempinho para me ouvir, para nos ouvir, aqui eu e a Ana. A gente agradece muito e deseja um bom planejamento para vocês. Até breve.